Oi, tudo bem? Tá começando mais um vídeo do canal Aeronessa e conforme prometido, hoje eu vim mostrar para vocês como deve ser resolvido alguns dos problemas a bordo propostos tanto no Open Day quanto no Assessment Day e também dar algumas dicas de como vocês devem responder algumas das perguntas que são feitas na Final Interview. Só lembrando que eu não vou dar aqui a resposta, dizer que você deve responder assim e assado, falar as minhas respostas para que vocês copiem, porque não é isso o objetivo do vídeo, não é isso que vocês devem fazer, né, quando vocês estiverem participando do Open Day e Assessment Day, mas eu quero dar um norte, mostrar como que deve ser respondido, como que você deve usar, né, a sua experiência a seu favor, até porque as respostas tanto de perguntas como resoluções de problemas, elas são muito subjetivas. Vai variar de acordo com suas experiências, com a sua personalidade, com a forma que você usa para resolver esse tipo de situação e também de acordo com os seus objetivos. Então eu vou dar algumas dicas e mostrar de fato o que o entrevistador ele está buscando, ele está esperando de você quando ele faz esse tipo de pergunta, quando ele lhe coloca nesse tipo de situação. Vou dar alguns exemplos e ajudar vocês no que eu puder para que quando a empresa voltar a contratar, voltar até o Open Day, Assessment Day, vocês possam estar de fato preparados para participar. Então, primeiramente eu quero falar das dinâmicas, né? Eu vou usar dois exemplos de duas situações que foram propostas tanto no meu Open Day quanto no meu Assessment Day. Elas são muito parecidas, então a resolução também é bem similar. A primeira, para quem já assiste os meus vídeos, já viu como foi o meu Open Day e Assessment Day, vai lembrar dessa situação. A recrutadora deu uma situação pra gente que era a seguinte: existe só um assento, né, com entretenimento funcionando e existem 6 perfis de passageiro. Vocês vão debater em grupo e vocês vão decidir qual passageiro vocês vão dar esse assento funcionando e o que vocês vão fazer com os outros passageiros que também querem sentar nesse assento. Eu não vou dar muito detalhe sobre essa dinâmica, porque vocês já sabem como é. Eu já falei nos meus outros vídeos. Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu ainda meu vídeo do Open Day e Assessment Day, eu sugiro que você assista, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você entenda melhor. Então, o que acontece? Nessas dinâmicas, a recrutadora ela vai perguntar no final a resolução do grupo, né? O que o grupo decidiu. Então, caso ela pergunte para você o que o grupo decidiu, você vai fazer aquilo que eu falei no meu último vídeo. Você vai usar sempre o nós. Então, nós decidimos que a gente vai dar o assento para o passageiro tal, por isso, por aquilo. E com relação aos outros passageiros, a gente decidiu que vai fazer isso ou aquilo. Beleza. Mas às vezes a recrutadora ela pode simplesmente se passar por um perfil daquele passageiro e fazer uma pergunta diretamente a você, como se você fosse um crew, né, um comissário, e tivesse que lidar ali diretamente com esse cliente em específico. Então ela pode fazer o seguinte: Vanessa, eu agora sou o cliente que voa frequentemente com a Emirates e eu estou aqui cara a cara com você. Então ela vai começar a se passar por ele, ela vai dizer: olha, eu quero muito esse assento, eu sou um passageiro que voa frequentemente com vocês, eu tenho direito a ter esse assento, eu não aceito. Ele vai questionar, ele vai brigar. Então você vai fazer aquela mesma coisa que eu ensinei pra vocês no último vídeo. Você vai pedir desculpa, né? Você vai se colocar no lugar do cliente, você vai tentar oferecer outras coisas pra deixar o cliente satisfeito. Então você vai dizer mais ou menos assim: senhor, eu sinto muito pelo que aconteceu, nós tivemos que dar o assento para o passageiro tal, vamos supor a grávida, porque ela tinha mais prioridade. Mas eu entendo a sua situação, o senhor já é um cliente frequente que voa conosco, isso é muito bom, a gente está muito feliz em tê-lo a bordo mais uma vez. Nesse caso, como o senhor não vai ter o assento com entretenimento, a gente pode te oferecer um pacote com Wi-Fi grátis, né, durante o voo. Então, aí o senhor vai poder acessar a sua internet, vai poder entrar nas suas redes sociais e assim o senhor vai ter uma outra forma de entretenimento enquanto o senhor aproveita o seu voo. O que o senhor acha? Então aí já é diferente, né? Você tirou um assento com entretenimento de um cliente, mas você, em troca, ofereceu um Wi-Fi grátis para ele. Então é muito mais fácil de você conduzir a situação dessa forma. E você se colocou no lugar dele, você falou que entendia, você agradeceu, né, por ele estar voando com a empresa mais uma vez, por ele ser um cliente que voa frequentemente. Ele é um cliente que ele merece, que ele precisa ter uma atenção maior, né?
Então, para manter aquele cliente com a empresa. Então, de acordo com a situação proposta ali, você vai usar a sua lógica e ver o que é que poderia substituir, o que é que poderia deixar aquele cliente feliz, né? Já que ele não vai ter aquele assento funcionando durante todo o voo. Então, é simples, gente, não tem muito segredo, sabe? É só você realmente analisar a situação, usar os seus recursos e dar o seu melhor para poder resolver. Na outra situação, vou citar um outro exemplo, é muito parecido também, que foi o seguinte: a recrutadora falou que só tinha um pedaço de bolo de chocolate, tinham 6 perfis de passageiros também, né? Eu também falei sobre isso nos vídeos do Open Day Assessment Day, e aí ela pediu pra gente debater em grupo, decidir, só que no final ela também se passava por um cliente e falava com cada um, então ela iria perguntando. Então, ela, por exemplo, chegava num colega meu e falava assim, fulano, falava o nome da pessoa, eu sou o passageiro que tá voando pela primeira vez, quero muito comer esse bolo e agora o que eu faço? Entendeu? Então, aí segue a mesma lógica, gente. Você vai se desculpar, você vai se colocar no lugar do cliente e você vai oferecer outra coisa para tentar agradá-lo. Então, assim, não tem segredo, é simples. Eu recapitulei essas dinâmicas e trouxe aqui para vocês para mostrar que não tem segredo, que é sempre o mesmo estilo de dinâmicas, ela tem o mesmo intuito, é conhecer você como profissional, se você tem empatia, se você tem capacidade de resolução de problemas, se você tem experiência e se você saberia lidar, né, com essa situação caso acontecesse a bordo. Então segue a mesma linha de pensamento, se desculpar, ser empático, se colocar no lugar do cliente e tentar resolver, tentar mostrar, né, uma outra solução. Se você não vai ter como atender, né, as expectativas daquele cliente ali naquele momento com aquilo que ele quer muito, você usa os recursos a seu favor e você oferece outras coisas, você mostra sua preocupação em ajudar em solucionar o problema dele. Agora vocês já sabem como vocês devem responder, como vocês devem solucionar e para que vocês tenham sucesso nesse tipo de situação. Então, vamos para a segunda parte desse vídeo, né, que não envolve mais situações a bordo, mas envolve perguntas, né, que o entrevistador vai fazer diretamente para você, já deixando de lado a situação a bordo. Essas perguntas elas podem ser feitas tanto no Open Day, quanto no Assessment Day, quanto na Final Interview. Eu peguei alguns exemplos de perguntas que foram feitas para mim durante o processo, para poder mostrar para vocês como que deve ser respondida, o que o entrevistador está querendo saber de você, qual a intenção dele ao perguntar aquela pergunta para você. E eu vou dar um norte como vocês devem responder essas perguntas. A primeira pergunta é uma clássica, é uma pergunta assim que ela sempre vai estar em processo seletivo, independente de companhia aérea. A maioria das empresas elas fazem esse tipo de pergunta. Então, no caso da Emirates, ela vai perguntar: por que você quer trabalhar na Emirates? E assim, gente, sendo bem sincera com vocês, no meu processo seletivo eu vi pessoas respondendo que queria ser comissário da Emirates porque gostava de avião. Gente, pelo amor de Deus, não responda esse tipo de pergunta dessa forma, sabe? Você tá aplicando para uma empresa aérea, uma das maiores empresas aéreas do mundo, sabe? Não vai chegar lá falando que você quer ser comissário porque você gosta de avião. Não vai chegar lá falando que você quer ser comissário porque você gosta de viajar. Gente, não. Viajar, andar de avião, todas essas coisas são consequência da sua profissão. O seu trabalho é a bordo, lembre-se disso. O seu trabalho é ali a bordo, é servir o cliente, estar atento a qualquer situação de emergência e saber lidar com elas. Então, quando o entrevistador lhe faz essa pergunta, ele quer ouvir bons motivos para lhe contratar. Ele quer saber se você conhece a empresa, né? E ele quer saber principalmente o que você tem de bom a oferecer para a empresa, o que a empresa vai ganhar lhe contratando. Então esse é o momento de você vender o seu peixe. É o momento de você dizer, por exemplo, eu quero trabalhar na Emirates, porque a Emirates é uma das maiores empresas aéreas do mundo, né? Eu quero contribuir para esse crescimento, eu quero crescer junto com a empresa, eu tenho experiência com isso, com aquilo, eu trabalhei com atendimento ao cliente, eu sou capaz de resolver problemas, eu vou proporcionar para os clientes da Emirates uma experiência incrível, eu vou ajudar a entregar a melhor experiência a bordo para o seu cliente, né? Eu sou empático, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de trabalhar com clientes, né? Entendeu? É diferente.
Você vai dar motivos para a empresa lhe contratar. Você vai dizer que você tem experiência, você vai dizer que você tem a qualidade tal, você vai mostrar que você conhece a empresa, que é uma empresa reconhecida assim, que é uma empresa que preza assim pelo excelente atendimento ao cliente, que você está disposto, que você é capaz de entregar esse serviço. Então, basicamente, é dessa forma que você deve responder essa pergunta. Uma das coisas que eu vejo muitas pessoas comentarem: a Emirates faz um processo seletivo, tem 500 pessoas participando do processo seletivo e ela leva 10. Gente, ela leva só 10 não é porque ela quer levar só 10 não, porque processo seletivo é caro para a empresa. Ela não vai querer fazer um processo seletivo de 500 pessoas e levar 10 porque ela quer. Ela tá levando só 10 porque só 10 estavam preparados. Principalmente o Open Day, gente. Eu já vi casos de pessoas que estavam passando na rua, soube que ia ter um Open Day e foi pra lá participar do Open Day. Do jeito que tava, com a roupa que tava, sem se preparar, sem nem conhecer a empresa. Então, assim, eu acho que o mínimo que o candidato tem que fazer é conhecer a empresa. É saber como ela é no mercado, é entender o que ela busca nos seus candidatos, é se preparar. Porque, gente, me desculpe, mas é vergonhoso você chegar num processo seletivo de uma empresa aérea como a Emirates, não só como a Emirates, mas uma empresa aérea do Brasil também, por exemplo, Latam, Gol. Empresas aéreas são empresas grandes, são empresas que têm nome, são empresas que prezam por profissionais capacitados. Então, assim, gente, o mínimo é você chegar lá e mostrar que você é um profissional, sabe? Não é chegar lá dizendo que gosta de avião, quer ser comissário porque gosta de avião. Quero ser comissário porque eu gosto de viajar. A empresa não quer saber o que ela tem a oferecer pra você. Você não quer ser comissário da Emirates porque ela tem isso pra lhe oferecer. Viagens, né, um bom salário, viver em Dubai, não. Porque isso aí é consequência do seu trabalho. Mas ela quer saber o que ela vai ganhar quando ela lhe contratar. O que você tem a oferecer pra ela. Então, para essa pergunta, né, é basicamente isso. Vamos para a próxima pergunta, né, que é uma pergunta também muito comum de processo seletivo, que se parece muito com essa primeira pergunta, que é: por que a Emirates deveria lhe contratar? Segue o mesmo raciocínio, gente. Vender o seu peixe, dizer quem você é, quais são as suas qualidades, quais são as suas habilidades, seus valores, quem você é. Entendeu? Por exemplo, a Emirates deve me contratar porque eu tenho, vamos lá, 5 anos de experiência com atendimento ao cliente, né? Eu tenho capacidade de resolver problemas, conflitos, eu sou uma pessoa muito calma, né? Em situações de estresse eu consigo manter a calma, sou uma pessoa simpática, eu gosto de lidar com pessoas, entendeu? Eu tenho facilidade de lidar com pessoas de todas as culturas, já tive experiência fora, eu não tive, eu tenho vontade de ter. Então, é isso. É o que a empresa vai ganhar lhe contratando. Vamos para a terceira pergunta. Me fale um pouco sobre você. Essa é uma pergunta que ela parece ser muito difícil, né, de se responder, porque é difícil a gente falar de nós mesmos. Mas ela é muito comum em processo seletivo, muito comum mesmo. Então você vai falar de forma breve, né, algumas informações pessoais, como por exemplo: meu nome é Vanessa, tenho 25 anos, sou de São Paulo, mas fui criada no Nordeste. Iniciei minha carreira profissional aos 16 anos, quando trabalhei como garçonete. Tenho experiência como recepcionista, operadora de telemarketing, trabalhei em tantas empresas. Sou formada em tal faculdade, um exemplo, né? Tenho tantos idiomas, gosto de trabalhar com pessoas, já tenho uma certa experiência, sou uma pessoa calma para lidar com problemas, consigo trabalhar sob pressão. E aí você vai falando as suas habilidades, tudo, né, conforme aquela profissão pede. Se você está aplicando para uma vaga de comissário de bordo, você tem que saber no mínimo quais são as qualidades mais pertinentes de um comissário, como que ele precisa ser, qual é o perfil dele. Então, você é uma pessoa que sabe resolver conflitos, você é uma pessoa calma, que sabe trabalhar sob pressão, você é uma pessoa assertiva, uma pessoa eficiente, que preza pela segurança, e aí vai, entendeu? E aí você vai vendendo seu peixe. Então, basicamente, essa pergunta me fala sobre você, é um breve resumo, né, de quem você é e das suas experiências profissionais, né, do seu histórico curricular, se você tem faculdade, se você não tem, se você tem idiomas, e só. Nem muito, nem pouco. Outra pergunta que a recrutadora fez para mim durante o Assessment Day, que é uma pergunta muito parecida com perguntas de Final Interview, né? Que ela me colocou numa situação, quando a gente estava lá atrás, né, verificando a altura, peso, tatuagem e tudo mais, individualmente,
ela me perguntou: me conte uma situação difícil que você teve que lidar com o cliente e que você conseguiu resolver. Então, por isso que eu friso muito para vocês o quão é importante a experiência com atendimento ao cliente, a experiência com pessoas. Porque quando você tem esse tipo de experiência e um recrutador te faz esse tipo de pergunta, e você já se preparou antes, você já recapitulou o seu passado, as suas experiências e lembrou de situações, você não vai ficar nervosa, você não vai ficar ansiosa, porque você já sabe, você viveu, você lembra da situação que você viveu e você vai ali só contar, né, a situação. Nessa pergunta, gente, eu vou falar pra vocês qual foi a minha resposta, né? Eu vou abrir essa sessão e falar exclusivamente nessa pergunta pra vocês terem uma noção de tudo que eu falei pra vocês aqui, como bate, como se encaixa no que o entrevistador ele está avaliando. Quando ela me perguntou isso, eu contei uma história de fato que aconteceu comigo no meu trabalho. Nessa época eu estava trabalhando em uma loja de celulares, então a gente tanto vendia os aparelhos celulares quanto a gente resolvia problemas, né, dos clientes relacionados àquela operadora específica. Então, eu lembro que chegou um casal, né? Eu atendi esse casal. Eles chegaram muito estressados, sério, gente. Eles estavam muito estressados porque eles já haviam pagado a fatura deles e eles continuavam sendo cobrados, além de ter tido a linha cortada. Ou seja, eles pagaram, estavam sem o serviço que eles tinham pagado e estavam sendo cobrados. Então, eles chegaram muito irritados mesmo. Então, quando ele chegou, recepcionei eles com um sorriso no rosto, pedi para eles se sentarem, né? Ofereci uma água, um café e me desculpei, né? Me desculpei em nome da empresa, falei que eu entendi a eles que é muito frustrante, que é muito chata a situação, você pagar uma coisa, né? Você ter o seu serviço cortado e você ainda ficar sendo cobrado. Então, nesse momento eu usei a minha empatia, me desculpei, falei que entendia eles e que eu iria fazer o máximo para tentar resolver o problema. Então, aí eu peguei o telefone, entrei em contato com a central, expliquei a situação, eles estavam lá com a conta e o comprovante. Então, eu liguei para poder dar baixa, né, naquela conta. Falei com as pessoas responsáveis e eles falaram que dentro de 24 horas a conta seria dado baixa, o serviço iria retornar para eles e eles não iriam mais receber cobrança. Então, eu finalizei o contato, né, com o setor responsável e falei para eles, olha, pode ficar tranquilos, né, que eu já entrei em contato com eles, já passei todos os dados do pagamento e dentro de 24 horas esse pagamento vai ser dado baixa, vocês vão voltar a ter o serviço e não será mais cobrado. Então, nesse momento, a minha gerente se aproximou, porque ela estava sempre acompanhando os atendimentos e tudo mais. E o casal acabou fazendo um elogio para mim na frente da minha gerente, né? Ela chegou, perguntou se estava tudo bem. E eles falaram, olha, a gente chegou aqui muito estressado, a gente estava pé da vida com a empresa, né? Com essa empresa de vocês. Porque aí contou a história, o que tinha acontecido, mas a Vanessa foi tão simpática, assim que ela chegou, nos recebeu com um sorriso no rosto, ofereceu pra gente se sentar, ofereceu café, ofereceu água, nos atendeu tão bem que naquele momento a minha raiva ela passou, só pelo atendimento dela. Então eles começaram a me elogiar, né, pra minha gerente, isso foi muito bom, muito positivo pra mim, inclusive no meu trabalho, porque ela pôde avaliar, né, como estava sendo o meu atendimento. E eu contei toda essa história para a recrutadora. Então, enquanto eu estava contando a história para ela, ela estava fazendo anotações. E eu percebia no olhar dela que, tipo, aquela coisa que eu falo para vocês, que eu tinha feito o olho da entrevistadora brilhar. Que ela ouviu e que ela gostou do que ela estava ouvindo, que ela gostou da história. E basicamente é tudo que eu falo pra você, gente. É você se desculpar primeiramente com o cliente, é você se colocar no lugar dele, é você mostrar empatia e fazer de tudo pra resolver o problema do cliente. E no final você vai ver, né, o resultado. O cliente ele vai lhe agradecer, ele vai reconhecer o seu esforço e ele pode até lhe elogiar, né, para o seu gerente, para o seu superior, como foi o caso que aconteceu comigo. Então, essa história vai ficar guardada para sempre na minha memória. Esse casal, eu tenho muito carinho por eles. Até hoje, assim, a gente não tem mais contato, porque desde que eu saí da empresa. Mas depois desse dia, eles ficaram sempre indo lá na empresa. Eles acabaram comprando um outro aparelho celular comigo. Eles estavam sempre indo lá, sempre me elogiando, sempre... sabe, sempre satisfeitos depois daquele dia. Então, isso me marcou demais. Tanto pelo atendimento que eu prestei, tanto pela amizade, eu acabei criando um vínculo de amizade, né? Sem falar que foi a história que eu contei no meu Assessment Day, foi a história que
né, que brilhou os olhos da recrutadora, que fez com que ela visse que eu estava preparada, que eu tinha as qualidades e as habilidades que a empresa estava buscando e me aprovou. Então, gente, é basicamente isso, né? Essas foram as situações a bordo que eu achei mais pertinente trazer para vocês. Essas foram as perguntas, né, que eu também achei mais pertinente. Tem muita pergunta, né? Cada entrevistador ele vai fazer uma pergunta diferente, então depende muito do entrevistador, mas dá para vocês terem uma noção que toda pergunta ela tem essa mesma linha de raciocínio, né? É a mesma coisa que eu venho batendo na mesma tecla com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que tenha ajudado, né? Espero que tenha dado um norte aí pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas, né? Pra que tenham acesso a essa informação, pra que vocês possam se preparar. E eu tô aqui na torcida para que os processos seletivos voltem a acontecer, para que a aviação retome o seu crescimento, possam voltar a ter processos seletivos. Então é isso, gente. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.